Olá, eu sou o Carlos e este é o 7º Desafio DevOps, né, do primeiro volume. Estamos quase chegando no final. No desafio de hoje, a gente vai assinar container. Mas o que é isso, afinal? Então, imagina que a gente cria o nosso container e esse container é armazenado em um repositório, só que a gente tem que atestar que esse container foi feito por nós. Né? E como é que a gente atesta isso? Com uma assinatura digital. Então, a gente tem que ter a nossa assinatura com os nossos certificados e utilizar eles para assinar a imagem. Então, basicamente, a ideia é essa. E acho que, na prática, tem dois grandes projetos que fazem isso. Um é o Consigne e o outro é o Notary. O Consigne faz parte de um projeto maior chamado SigStore. E o Notary, ele é um projeto por si só. Mas, de qualquer forma, os dois seguem os padrões de especificações de segurança relacionadas ao OCI, que é a especificação de containers da CICF, e os dois sempre estão presentes na maioria dos registros, né? Então, eles são compatíveis com todos os registros. São compatíveis com os dois registros que nós instalamos na última aula. Basicamente, o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer nesse daqui é assinar a nossa imagem com o Notary. Beleza, e a gente está vendo aqui o Harper que a gente levantou e as duas imagens que a gente mandou para lá. Vocês podem perceber que uma coluna aqui chamada Signed, né? Ela está com esse xizinho vermelhinho aqui. Não está dizendo que não está assinado, está dizendo que as nossas imagens não estão assinadas. A gente tem que entender uma coisa, para a gente poder assinar a imagem, a gente vai precisar de uma aplicação que rode, nesse caso é o Notary, só que o CLI do Notary a gente não chama com o nome Notary, a gente, desde a segunda versão que é atual, a gente chama com esse binário aqui chamado Notation, né? Notation. E para instalar Notation, assim, tem na maioria dos repositórios que estão por aí, por exemplo, eu aqui usei o Brew, né? Brew, install, mas vocês podem usar o Nix, enfim, é só procurar a documentação que vai estar aqui embaixo nas referências, vocês podem utilizar para instalar o Notation, né? Beleza. E outra observação que eu tenho para falar é que vocês lembram que eu falei para vocês que o certificado os certificados do meu repositório do Harbor se encontravam aqui, nessa pasta certs, dessa minha VM, e também tá no Docker, né? Está aqui nessa pasta do Docker. E é o que acontece. O Notary, ele está rodando aqui fora, né? Está rodando no sistema operacional que eu estou rodando aqui, no shell que eu estou rodando aqui. Então, ele não está dentro do Docker, porque, basicamente, quando eu ponho o certificado nessas pastas aí, é porque eu estou dizendo que o Docker pode confiar nesse certificado. É só por esse motivo que eu consigo abrir aqui no navegador, no caso, o Harbor. E mesmo está dizendo que é inseguro, está vendo aqui? Aqui diz que é inseguro porque esses certificados que eu gerei aqui são todos autoassinados. Um certificado válido tem que ser assinado por uma CA válida que é reconhecido pelo navegador, basicamente. Tem essa lógica aí. Só que quando a gente está aqui no Shell, aqui no sistema operacional, e precisa confiar nesse certificado. Então, eu tive que copiar eles, está vendo aqui? Eu copiei eles para essa pasta, para SSL Cert. Enfim, eles estão aqui. Vocês podem ver que eles estão aqui. Né? Só isso que eu queria demonstrar aqui, que eu copiei eles para cá. Precisa fazer isso para a gente poder, para o Notary poder confiar no certificado do REST, para a gente poder enviar as coisas para lá para o REST. Se estiver em produção, a gente estiver usando um certificado válido, e não vai ser preciso fazer isso, ele vai reconhecer naturalmente. Então, ok, o Notary vai reconhecer naturalmente. E beleza, e aí o que acontece? A gente tem as imagens, a gente tem nossas imagens aqui, e para a gente poder assinar da forma correta, a gente precisa saber o digest da imagem. E o que é isso, né? O que é o digest da imagem? Então, basicamente, o digest da imagem é como se fosse o resumo, né? É um hash. Imagina que quando a gente trabalha com repositórios clássicos de imagens, por exemplo, eu quero baixar uma imagem de uma distribuição. Então, sempre quando a gente vai tentar baixar a imagem do disco, a imagem do CD, do DVD, e sempre no site a gente encontra um hashzinho pequeno, assim, um hash pequeno, e do lado do hash tem uma designação de um algoritmo que a gente vai rodar
para poder verificar se aquele hash é verdadeiro. Tipo, a gente roda o algoritmo apontando para o binário da imagem do CD, a imagem do disco, e o resultado desse algoritmo tem que ser igual àquele hash que a gente vê no site. Isso aí serve para a gente garantir a autenticidade, né? Para a gente saber que aquela imagem daquele CD, daquele DVD, daquela distribuição, realmente é a que a gente está baixando e não foi alterada. Então, basicamente, isso existe também para imagens de containers, e é o que a gente chama de digest. Geralmente, quando a gente faz o build da imagem, aparece no final digest, quando a gente faz, depois do build, a gente envia a imagem para o nosso registro, por exemplo, nesse caso, para o hardware. Mas aí, por exemplo, eu não vou fazer o build de novo, eu já fiz o build, e como é que a gente consegue pegar o digest da imagem que a gente quer, né? Então, basicamente, é só a gente rodar o Docker Image, digests, e aí, por exemplo, aqui eu quero pegar da imagem que eu quero assinar, que é essa daqui, para a gente ver. Então, o digest é isso daqui, tá vendo? É esse hash que está aqui, e basicamente aqui do lado a gente encontra qual é o algoritmo que é utilizado para gerar ele, né? O algoritmo que roda em cima da imagem, que vai gerar o hash da imagem do container. Por que a gente precisa disso? Porque para a gente assinar a imagem, ao invés de passar a tag, o notation vai precisar do digest justamente para ele ter certeza que aquela imagem que ele está assinando é a verdadeira, entende? Então, ele vai pegar e vai executar o algoritmo e vai assinar a imagem. E o comando bem simples para a gente assinar: notation, sign, e, no caso, o endpoint, né? O nome da imagem, né? Local.repo, Carlos, Vol, e aqui, ao invés de colocar a tag, a gente coloca o digest. Beleza? Mas eu não vou fazer isso agora. Por que eu não vou fazer isso agora? Porque, como eu expliquei para vocês, para eu poder assinar, eu preciso ter o meu certificado e a minha assinatura. E nesse caso, é a minha chave e o meu certificado. Então, o que acontece? Existe uma facilidade aqui no Notation para eu gerar um de teste. Assim, como eu não estou numa organização, a organização não gerou para mim, não me deu um token, sei lá, alguma coisa, um pendrive, alguma coisa com o meu certificado. Então, eu vou gerar um aqui utilizando o próprio Notation. Né? Ele ajuda a gente para fins educativos. Né? Notation, cert, generate, teste. E aí eu vou definir aqui qual vai ser o nome do. Eu vou criar para mim, né? Carlos User. E ele se queixou porque, no caso aqui, eu já tinha gerado antes, né? Tipo, quando eu fiz um teste anteriormente. Então, eu vou chamar de outro nome, né? Carlos Login, para ele gerar um certificado novo. Beleza, aí gerou essa chave de certificado novo para mim. Agora sim, agora eu consigo assinar. E agora eu vou conseguir assinar com esse comando, caso a minha imagem. Então, assim, só para explicar, existe uma diferença quando a gente está usando o Notation, porque a gente confunde muito, né? A gente está usando essas ferramentas de assinar containers tipo, quando a gente está rodando com Docker, os comandos que a gente faz de build, geralmente salvam primeiro o local e a gente precisa fazer o push para poder escrever no registro, né? Lá no hardware, por exemplo. E aqui não, aqui já escreve direto, né? Aqui já sai daqui e escreve direto no hardware, lá no registro. Beleza, e aí assinei. Aí quer dizer, se eu vier aqui no hardware e atualizar, vou atualizar essa página aqui. E agora tá verdinho, tá vendo? Agora tá verdinho, na versão 1.0. E já assinou. E aqui a gente consegue ver que ele diz, né? Qual é o software que assinou. Aí, no caso, assinou utilizando o Notation. E basicamente é isso, né? Para a questão de assinar containers com o Notary é dessa forma. Então, basicamente, você vê que agora, aqui,
a imagem, a gente já encontra aqui a imagem assinada e está verdinho, né? Antes estava vermelhinho. E é isso, basicamente, esse é o processo que a gente faz para poder assinar as coisas com o Notary. Então, tem que entender o seguinte, que lá no registro, né, lá no Arbor, não fica armazenado apenas a imagem da aplicação que a gente quer. Ele também armazena lá outros artefatos, porque tudo que está lá são artefatos. Então, ele armazena outros artefatos que ajudam a testar a autenticidade e deixar mais segura, no caso, a nossa imagem. Né? Então, a tendência é que nas próximas aulas, desculpa, nos próximos desafios, eu venha mostrar para vocês sobre esses outros artefatos que a gente também pode armazenar no Arbor e como que funciona essa questão de segurança e rastreabilidade para proteger as imagens que expõem lá. Então, basicamente, acho que esses são os nossos próximos passos. Fora os próximos passos óbvios, né? Que é de criar CSD, de falar de versionamento semântico, e é isso, mas falta pouco para terminar esse primeiro desafio. E é isso, muito obrigado, até a próxima.